Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Salmo 16, versículo de número 2, a oração do salmista Davi. No versículo 1, ele pede a proteção, ele pede o abrigo do Senhor e no Senhor. E aqui no versículo 2, ele abre o coração dizendo que ele não possui, ele não tem outra riqueza, outro bem maior a não ser o próprio Deus. Olhando assim nesse versículo, a gente pensa que ele estava desprovido, não é verdade? Mas se estudarmos a história de Davi, vamos aprender que Deus o abençoou. Palácio, trono, cavalos de guerra, cavalaria, soldado. Ele foi um homem próspero, ele foi um homem que podemos dizer que ele teve sucesso na vida financeira. Um homem habilidoso, ele era músico, era poeta, foi soldado, foi guerreiro, foi rei. Mas aqui eu penso que essa palavra é para nós. Não somente ela foi uma bênção na vida de Davi, quando ele declarou, ele abriu o coração, que a maior riqueza dele é o Senhor. E eu volto a dizer, ele venceu financeiramente, ele conquistou riquezas, mas ele olha para Deus, ele olha para o Senhor, o Todo-Poderoso, como o seu maior patrimônio, o seu bem maior, a sua pérola de grande valor. Oxalá que tenhamos esta convicção que a nossa riqueza não está na nossa intelectualidade, que a nossa riqueza não está na nossa família, embora a família é uma bênção do Senhor, mas muito mais do que esposa, filho, trabalho, é o Senhor. E quando eu olho Deus como a minha riqueza, como o meu maior bem, meu maior patrimônio, eu vou cuidar da minha esposa, eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou amar meus irmãos, eu vou me relacionar com as pessoas. Quando eu penso que devo priorizar pessoas e não priorizar Deus, eu acabo errando, eu acabo pecando, eu acabo deixando a desejar. É importante, meu amado, meu irmão, minha irmã em Cristo, refletir qual é o nosso maior tesouro, qual é a nossa maior riqueza. Quantas pessoas que a riqueza é o mundo acadêmico, né? Eu conheci uma pessoa que ele não admitia não saber. Sua filosofia de vida era buscar o conhecimento. Não se importava com o custo, com o preço que deveria pagar. Resumindo, ficou doente, entrou numa crise terrível, afetou a sua mente. E alguns anos atrás, eu visitei essa pessoa no hospital psiquiátrico. Seu maior bem era buscar conhecimento. Um homem sábio, culto, inteligente, e acabou se tornando uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente, e a sua mente entrou em decadência. Queria que você pensasse, qual que é a sua maior riqueza? A sua empresa? O seu carro que você cuida com tanto carinho, né? Tem pessoas que até idolatram o seu carro, o seu emprego, o seu time de futebol, a sua novela preferida ou predileta. O salmista, ele tinha muitos bens. O salmista, ele tinha condições financeiras grandes, mas ele olha para Deus como o seu maior tesouro, como a sua maior riqueza. Isso é amar a Deus, isso é ter compromisso com Deus, isso é priorizar Deus. Claro, a ideia não é fazer o voto de pobreza como Francisco de Assis fez. Ele chegava a andar até descalço. Não é isso. A Bíblia não recomenda isso, não é? Mas a Bíblia também não recomenda para a gente colocar os bens, ou coisas, ou pessoas, como se fosse um ídolo, um Deus na nossa vida. Como certo pensador disse, é melhor ser dono de uma moeda do que escravo de duas. Mas vale a pena olhar nesse texto do Salmo 16, versículo 2, o salmista abrindo o coração. Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. O Senhor é o dono da minha vida. Não possuo outro bem senão a Ti. Ele aponta para Deus. Ele aponta para o Senhor dos exércitos. E porque ele não se apegou em coisas materiais, Deus o honrou, Deus o abençoou.
embora tendo tamanha responsabilidade de governar, de reinar numa nação, ele tinha o seu devocional, ele tinha o seu tempo com Deus, ele tinha o seu momento de espiritualidade, de entrega, de busca, de culto, de adoração. Ele se entregou de corpo e alma ao Senhor. E nós, do século 21, a era da modernidade, da tecnologia, nós nos apegamos a tantas coisas, na verdade, e até parece que não há um Deus, Criador dos céus e da terra. Quantas pessoas estão vivendo como que não existisse Deus, como não existisse Jesus, como não existisse o Espírito Santo, como não existisse a palavra. Não tem tempo para a palavra, não tem tempo para o culto, não tem tempo para orar, para louvar e para exaltar. Quando eu declaro que Deus é minha maior riqueza, no meu dia a dia, eu vou ter comunhão com Ele. No dia a dia, eu vou invocar o nome de Jesus, que lá na cruz incluiu a minha velha natureza e me deu uma vida nova. Ele quer fazer isso na sua vida. E quando você recebe Jesus e confessa a Jesus, Ele será o seu bem maior, será a pérola de grande valor. Pense nisso. Deus te abençoe. Fique com Deus. Um beijo no seu coração. Amém.